Depois. Sejam bem-vindos a esse bate-papo sobre esse workshop, bate-papo sobre problemas de pele, que vai acontecer no mês de janeiro. E para começar, a gente queria se apresentar. Então, meu nome é Malu Ribas, eu moro em Dallas, eu estou aqui há um tempo nos Estados Unidos, eu vim de vários lugares do Brasil, mas eu saí de São Paulo para cá. E fiz uma Com a mudança, eu acabei fazendo uma reavaliação da minha vida também e querendo focar, né? Buscando focar em outras coisas que me completavam mais. Então, trabalhava no mundo corporativo, na parte financeira, não posso dizer doentemente, mas assim, uma loucura, né? E com 3 filhos eu pude vir e reavaliar. Então, hoje eu trabalho com saúde também, trabalho com aromaterapia, trabalho com assistência às pessoas ao meu redor, né? Eu faço trabalhos de mindfulness, sou certificada em yoga e meditação. Então, é um pacote assim que acaba fazendo eu ver a vida de uma forma um pouco diferente do que tradicionalmente eu via, né? Bem financeira, quadrada, cética. Então, é a evolução da minha raça humana, né? De mim em si. Então, eu gosto de compartilhar para aqueles que querem, e precisam, né? E aí me deparei com esse santo, esse ser iluminado chamado Dr. Carlos em Atlanta, quando eu morei na Geórgia, há uns 5 anos atrás. E ali a gente instalou e falou: Nossa, gostei de você. E a gente está nesse projeto novo. Então, Dr. Carlos, só a gente se apresentar. Bom, eu sou médico, médico do ser humano, já há algumas décadas, 43 anos para ser específico, né? E a minha visão de medicina sempre foi essa visão do todo, tá? Da pessoa, do atendimento da pessoa, do ser humano mesmo, né? Então, a minha carreira dentro da faculdade, se aprende a parte mais orgânica, alopática, e aí eu fui fazendo um currículo pessoal, um caminho pessoal de formação como um todo, dando ênfase principalmente à parte psicossomática de início, que foi minha primeira pós-graduação. Depois veio a parte de psicanálise, até surgiu uma época se eu ia ser um psicanalista tradicional, como, né, mas não ia deixar a clínica, ia ficar com uma parte em vez do todo, então não. Então eu trouxe o conhecimento da psicanálise para o atendimento clínico e fiz a trajetória por aí. Como recurso terapêutico, a gente na faculdade aprende basicamente só a alopatia, e eu sabia, sempre gostei da visão da homeopatia, só que não dava para estudar no percurso de fazer psicossomática, psicanálise, tudo isso. E fui fazer a homeopatia posterior, na mesma época, junto com floral, que estava começando a chegar no Brasil, e fitoterapia também. Então, de uma certa forma, eu vejo que tenho aí um conjunto de condutas terapêuticas, tá? Que ajudam as pessoas em si, além da terapia, a parte medicamentosa. E aos poucos, eu gostaria de estar numa velocidade um pouco maior, tenho começado a lidar com a aromaterapia também, graças a essa vivência que também foi tendo com a Malu, tá? Ah, a minha família veio para os Estados Unidos há 10 anos atrás, minha esposa e meu filho, está fazendo agora, em janeiro, 10 anos inclusive, né, dia 10 a 15 que foi começou, dentro de um projeto de família. A ideia é que, tanto para o meu filho fazer high school e depois a universidade aqui, que ele é um engenheiro nato, né? E a gente não via muito boas expectativas para ele no Brasil, nem para ele e nem para a gente. Então a gente veio para cá, a Lúcia, que é minha esposa, é pediatra, veio como mãe, estudante e mãe, né? Para o Luca fazer a trajetória dele de primeiro, fazer a high school, depois ir para a universidade, e ele foi para Michigan, né? Acabou se formando há um ano e meio atrás, aonde hoje ele trabalha, né? Numa firma lá chamada Pratt Miller, que faz os Corvettes para corrida, né? De corrida, tudo isso. E eu vim de uma forma fixa para cá há 3 anos, né? Foi quando saiu o meu visto, meu green card, aí eu vim para cá há 3 anos de forma definitiva, porque antes eu vinha 4, 5 vezes ao ano, coisa desse tipo, tá? Mas de uma forma fixa. Aí eu continuo atendendo meus pacientes do Brasil, online, né, uma delas.
né? E já atendendo aqui também o presencial, online, tanto os daqui como de outros locais como um todo. Então, mais ou menos a minha trajetória é essa. Eu adoro trabalhar com o Dr. Carlos, porque assim, Dr. Carlos, você está atendendo online em todos os Estados Unidos ou você tem restrição de estado? Não, nenhuma restrição, Tá, nem para os Estados Unidos, nem para outro canto do mundo. ótimo. Então, o que eu gosto, porque assim, é difícil, ainda mais quando a gente está, a Ana Luísa não está nesse cenário, né? Talvez, mas aqui nos Estados Unidos a gente tem uma medicina bem. E eu estou falando da perspectiva de um paciente, né? Ela é bem rasa, ela é bem rasa. Tanto que uma, uma consulta anual é praticamente ela pergunta como é que você tá, aí faz alguns exames né, como é que chama? Exame que toca assim, doutor Exame Carlos? físico, um exame Pronto. físico muito sumário. E, e é isso aí. Você tá bem, você não tá bem, não tem uma profundidade, né? E claro que já alguns profissionais que a gente importa para cá para os Estados Unidos, eles talvez tenham essa visão assim, vamos fazer um exame que já se aproxima mais de que algumas pessoas que a gente conhece aqui, né, Fabrício, aqui em Dallas. Mas, vamos fazer um ultrassom, vamos fazer um exame, uma outra caixinha, né, mas o Dr. Carlos traz para a mesa uma análise mais profunda do ser humano. E não só a parte física ali, né? Que é o resultado do exame médico pode falar. Então, eu acho que essa junção é bem interessante para esse workshop que a gente está começando em janeiro. Então, falando um pouco dele, aí, doutor Carlos, entra quando o senhor quiser. Esse workshop ele tem a função de abordar um tema por mês. Então, nesse mês de janeiro o tema é problemas de pele. A gente não quis dar nome e a gente não conseguiu ser mais específico ou né, mais amplo. O problema de pele, ele é bem amplo, né? Já. E aí a gente vai a intenção é a gente, nessas 3 quintas-feiras, é realmente cutucar algumas, fazer uma autoavaliação, identificar e discutir algumas possibilidades de solução. Então, talvez a gente vai abordar alguns hoje, né? E outros na próxima semana. Ou então a gente pode abordar, fazer a avaliação hoje e aí abordar as soluções nas próximas 2 quintas-feiras. Então, a gente adoraria que vocês voltassem, até para ter a continuidade do raciocínio. E às vezes numa primeira vez, a gente fala, e aí a gente precisa de um tempo para digerir, para repensar ali no que a gente verbalizou, no que a gente ouviu, e aí mais coisas aparecem numa próxima consulta, né? No próximo bate-papo. Então, esse é o convite, certo, doutor Carlos? A ideia é justamente essa, porque uma das coisas que a gente tem conversado nas lives que a gente tem feito e nos contatos que a gente tem feito anteriormente é que cada vez mais o cuidado das pessoas está a vida no todo está muito superficial. E os cuidados das pessoas consigo mesmo também está muito superficial. Então, as pessoas vão atrás de resolver os sintomas que elas têm. Compreensível porque é o que incomoda, tá? Então, ela vai atrás da dor, da ferida, de um desconforto momentâneo, aliviou aquilo, ela se sente resolvida e toca a bola, toca para frente, tá? Isso vai criando, né, não uma condição de saúde, pelo contrário, né, tem a sensação que está se cuidando, mas não é essa a realidade, tá? Então, a visão de saúde tá cada vez mais deturpada nesse sentido, das pessoas só buscarem efeitos de alívio para diminuir um desconforto, um sintoma, geralmente uma dor, uma ferida, coisa desse tipo. E a ideia é oferecer, justamente como a Malu falou,
um espaço que a gente ajude as pessoas a aprofundarem mais a visão de si mesmo, do que está acontecendo, tá? Para aí sim poder perceber que estão cuidando de verdade de si, tá? Então, para vocês duas que estão aí, a Ana Luísa realmente eu já conheço há mais tempo, a Fabrícia não, eu acho que valeria a pena, aproveitando que está com poucas pessoas, alguma de vocês tem, em vez de a gente falar nisso de doenças de pele, alguma de vocês tem problemas de pele e gostaria de saber mais alguma coisa assim de início, assim, acho que a gente pode partir do específico, vamos dizer. Ué, Oi. Posso falar? pode, lógico. É, a minha questão, eu acho que é relacionada à pele, que é o ressecamento do calcanhar nos pés, né? Que eu sempre tive isso e eu trabalho com isso e eu tenho muitas clientes com esse problema de ressecamento. Uhum, Aí fala assim, que pode ser falta de água, pode ser tireoide, mas a gente nunca conseguiu desvendar da onde vem. Tanto o meu quanto de outras clientes. tá. E é localizado no calcanhar, Fabrício. O meu específico não é na planta, é tipo na borda, na lateral. A minha Certo. sola do pé, ela não tem ressecamento, ela não tem fissura, mas assim, a parte que fica visível quando você pisa, Uhum. aquela região. E é mais assim da parte externa, lateral, externa ou Isso. interna? É lateral, interna não. Não. Uhum. Tá. E você disse que tem isso desde a infância. Desde quando eu me lembro, eu lixo meu pé. Tá. Mais alguém na sua família tem isso? Eu acho que sim. Um dos meus irmãos, eles reclama bastante. Uhum. Eu tenho quatro irmãos, mas é só um que eu sei que ele reclama, assim. Certo. E você disse que tem clientes que também têm o mesmo desconforto. É, é que eu sou podóloga, né? Certo. Ah, tá. E, e aqui a gente tem reparado que não importa a estação, se é verão, se é inverno, tem muitas clientes com os pés ressecados. Perfeito. E Ah, algumas delas é na planta do pé como um todo. tá, ok. Ana, alguma coisa? Você gostaria de colocar, fazer alguma colocação? Sim, é o vitiligo, né, que apareceu do nada, de uma hora para outra. Não, Hum. não tem ninguém na família que tenha, não tem nada. E ele surgiu aqui. E desde que surgiu tem se mantido? Como que tá? Ele está aumentando de uma forma. Tem época que ele aumenta um pouco, daqui a pouco ele estabiliza, daí aumenta um pouquinho, estabiliza, mas já tem mais regiões do que tinha antes. Tá, ok. Bom, como são problemas assim diversos, eu acho que a gente pode, diversos assim, não é o mesmo problema, né? Então, eu acho que dá para a gente começar até a se aprofundar um pouquinho em relação a isso. Por exemplo, em relação ao que você comentou, Fabrício, em primeiro lugar, você já reparou em você ou nessas pessoas o quanto, por exemplo, a presença de calçado tem a ver com essas manifestações? Por exemplo, o tipo de calçado que tem, mulher habitualmente, principalmente em climas mais quentes, usa muito mais a sandália ou sapatos abertos, né? Principalmente sandálias, chinelos, Sim. coisa desse tipo, tá? Já Então, eu observo isso em minhas clientes no verão, porque elas ficam muito de rasteirinha. Mas, assim, no meu caso específico, eu passo tanto verão e inverno sempre de meia e tênis.
E Uhum. mesmo assim, o meu pé ele resseca, tanto no inverno quanto no verão. Eu não posso descuidar. Tá. Outra coisa, Tanto é que eu quando é, comecei a ter um relacionamento com a Malu, foi justamente com isso. Ela me indicou o creme e uma misturinha para cuidar dos pés quando terra. por exemplo, e a pisada do seu calçado? Você já reparou se tem alguma coisa de diferente na pisada do seu calçado? Assim, eu tenho pé cavo. Então, a minha região que eu mais que tem contato com o chão, né, em si, assim, é a parte da frente e a de trás, a lateral, ela é bem fininha, o apoio. Ela apoia pouco. É. E é justamente essa parte que apoia pouco onde ela fica mais seca. Não, Não? não. É a parte de trás mesmo, é onde que eu mais apoio. Tanto a de Ah, trás, que eu apoio, é mais a de trás e a parte da frente. E mais a parte da frente eu não tenho problema, é só a de trás mesmo. e é justamente onde surge essas alterações. Esse ressecamento, esse excesso de, como eu posso dizer? De, de pele, de queratose mesmo, sabe? Então, a primeira coisa que me ocorre, Fabrício, é justamente isso. A questão de atrito, Aham. tá? E a questão até de proteção da própria pele. Sim, sim. Porque uma das coisas que as pessoas, por incrível que pareça, esquecem, que a pele é o que nos separa do mundo externo. Eu entendo isso, que é uma proteção do corpo. Que quanto mais eu lixo, mais ele vai produzir essa proteção. Justamente. Mas tem horas que não tem jeito, eu preciso tirar esse excesso, senão nem a hidratação não funciona. Sim, o que eu digo é o seguinte, não é que não vai se fazer, é mais no entendimento Do porque quanto fazer. do que por que que acontece o processo, né? Uhum, Quer dizer, você falou algumas coisas, por exemplo, do âmbito geral. Hipotiroidismo traz ressecamento de pele, por exemplo, que é o exemplo mais claro, a doença mais conhecida, sim, uhum. mas não é localizado. Você tem Ah, como sim. um todo, e principalmente de mucosas. Ah, entendi. Então, doenças que são doenças sistêmicas, o que que a gente chama de doença sistêmica? É uma doença geral, tá? Então, o hipotireoidismo é uma glândula que tem uma ação hormonal no corpo todo. Então, quando essa glândula fica doente, pipoca ou deixa de funcionar, todo o corpo vai sentir os efeitos daquela baixa de hormônio ou da falta de hormônio em si. Então, você não vai ter, você pode até ter lugares um pouco mais ressecados do que outros, mas você vai ter Ah, comportamento como um todo, tá? Estou usando o exemplo do hipotireoidismo porque é a doença mais conhecida, é mais fácil até de estatisticamente presente, tá? uhum, Todas as doenças sistêmicas, elas acabam acontecendo isso. Mesmo, por exemplo, o lúpus, que é uma doença de pele como um todo, né? Não é de uma glândula que tem interferência no todo ou de outras doenças, ela também não dá uma manifestação tão localizada, tá? Então, manifestações, isso a gente poderia dizer até um pouco como uma regra, que são localizados os sintomas, é algum problema local, do que você pensar num todo, tá? Então, por isso que não dá para a gente pensar em doença tipo hipotireoidismo, sarcoidose ou outras doenças que trariam ressecamento de pele, mas não só de pele, mas principalmente de mucosa, tudo, e não é localizado, tá? Então, no caso que você está colocando, em particular seu e dessas clientes, né, de clientes que você tem visto, uhum, é mais realmente tem uma tendência genética, é lógico, sim. tá? De uma pele mais seca, mas também tem esse lado Da pisada, né? pisada, do atrito, do tipo de calçado, né? Por exemplo, por incrível que pareça, tem pessoas que, embora tenha a pele seca no pé,
transpiram muito facilmente quando com calçado fechado, com meia, coisa desse tipo, né? E transpira enquanto você está com a meia, ali forma quase como um meio de cultura, que depois, quando seca, É resseca mais a verdade. pele O meu ainda. pé, mesmo no inverno, eu sinto que ele tá suado. Pois é. Isso acaba colaborando também, porque o suor, ele, se ele for um pouco mais espesso, porque o suor é uma mistura de líquido e sais minerais, né? Tanto é que por isso que ele é salgadinho, né? Vamos dizer assim, né? Aham. Então, se você, por exemplo, seca esse pé depois, ele seca espontaneamente, vamos dizer assim, esses cristais dos sais, eles ficam ali e eles ficam irritando a pele, tá? Aham. Então, esses cuidados aí, quer dizer, é mais realmente uma questão também do próprio cuidado, se a pessoa transpira muito no pé, coisas desse tipo, depois que tira o cuidado que tem que ter para evitar essa irritação na pele, porque isso aumenta o círculo vicioso. Uma pele com mais irritação, ela vai produzir mais queratina mesmo, tá? Eu ia fazer uma pergunta também em relação à qualidade da água, que a gente tem uma, não sei como é que funciona essas exposições em relação à água, né, a toxinas, tanto ingeridas quanto passadas, né? Você tem algum filtro em casa, Fabrícia? Não, eu não tenho. Eu também não. De Eu, chuveiro, não tem. Que o pessoal coloca, e nem esse sistema que põe na casa inteira, eu não tenho. e não tem outras áreas ressecadas. Bom, no geral a gente é Assim, ressecado assim, rápido. em excesso, como é o meu calcanhar, não. É. E não dá nem para falar que é alimentação, né? Porque você é toda cuidadinha na alimentação, né? Tento. Você tenta. Eu, Agora, quando você usou o butter com aqueles óleos, com aqueles óleozinhos, aqueles dois óleos, aliviou, Fabrícia? Como é que foi a? sim, aliviou bastante, mas é assim, eu descuidei, ele volta tudo de novo. E ele ajudou no sentido da hidratação, ou da não formação? O que que você sentiu? Eu creio que dos dois. Porque assim, eu acho que quando eu deixo de hidratar, essa pele ela fica mais seca, mais áspera, sabe? E quando tá mais hidratado, ela não fica tão áspera. Sabe que fica aí te incomodando no lençol, fazendo Sei, barulhinho assim, raspando. Aquela lixa. aquela lixa. Meu marido me chama de pé de lixa, desde sempre, porque eu sempre tive o pé ressecado. E depois que a gente mudou pra cá, até ele, que eu falava que ele tinha um pé de bebê, o pé dele também tá ficando ressecado. Uhum. Então, tem vários fatores, né? Fatores que Sim. são pessoas diferentes, até as suas clientes podem Uhum. ter Sim. hábitos diferentes, mas o que que tem de comum, né? É. Pode estar ajudando. O que que faz O- sentido para você, do que tudo que o Dr. Carlos falou, o que que fez sentido para você? É a questão do atrito, da pisada da pessoa, né? A região que você mais apoia também. E também tem a questão do peso, né? Bom, isso é bem lembrado, eu nem tinha. Tem a questão do peso, né? Porque para o seu pé, para sustentar, você tá acima do peso, ele vai sofrer, né? Então, esse atrito ali, junta com o peso e com o tipo de calçado que você calça, causa essa rachadura e também para o corpo se defender, né? Tipo, eu vou ter que ficar mais grosso aqui para aguentar isso. Uhum. Aí também acontece isso, mas assim, eu não consigo me entender. Por quê? Porque eu tenho desde quando eu era magrinha e agora que eu sou gordinha, eu continuo tendo. Mas o meu, ele não racha. Ele é esse grosso.
que não é calosidade, que é diferente. Sim. Então, no seu caso, né, que, como você falou, não tem relação de início com a história do peso, mas sem Uhum. dúvida tem relação, com a tendência que você tem um pouco mais da pele seca, que você já tem, Sim, que eu tá? acho que vem da nossa raça negra, né? Também. Ah, você é negra, Sou desculpa, morena, sou morena. morena, tá? Eu vou É, ligar ver o vídeo aqui, porque eu tava trabalhando, a cliente acabou de sair. é. Sou morena, prazer. Então, isso já tem essa facilidade. Uhum. Certo? A pele mais seca, tudo isso, tá? Tanto o próprio queloide, que muitas vezes é muito mais comum na raça, né? Que quanto mais Uhum. melanina você tem no corpo, mais você acaba fazendo a tendência ao queloide, né? E o que que é o queloide? É justamente isso, um espessamento, tem mais queratina, mais fibrogênio, tudo isso na pele, tá certo? Essa é uma tendência em si, tá? Outra tendência é essa história, então, da própria pisada, que realmente você tem um tipo de pisada que vai É, pro a calcanhar. minha curvatura, ela é bem alta, é o que a gente chama de pé cavo. Então joga ali atrás, Aham, porque porque são três pontos básicos, né? Aqui na frente do é, lugar, ali a do lado lateral e e atrás, né? atrás. Quer dizer, a partir do momento que você joga mais para trás e menos, é diferente da Uhum. mulher, por exemplo, que usa Que muito usa salto alto. salto alto, que você joga ali para frente, ou usa de forma contínua até, né? No teu caso é justamente atrás, tá? Uhum. E aí vai virando um círculo vicioso. E aí, quando você começou a ganhar mais peso, né? Sim, Agora, eu não conheço tão bem o clima de Dallas para dizer o quanto também teve esse aspecto da água, que a Malu colocou bem, mas é um aspecto muito mais amplo de você entender, porque a gente não conhece tão bem a composição da água tratada, né? Vamos dizer assim. A gente sabe da água natural de cada região que é diferente, né? sim, Você percebe, mesmo você pega uma água pura, vamos dizer assim, tá? Mas também tem uma questão da secura do clima, né? Do quanto é mais sim, seco ou não, e isso acho que para a pessoa de pele seca acaba sendo um fator mais significativo ainda, tá? sim. Então, eu acho que esse conjunto tem que ser analisado. Mas, ao meu ver, tá, Fabrício? É uma coisa regional mesmo. Que regional, assim, estou falando do corpo. Não é uma doença. O que poderia dizer que é do todo é a tendência, Sim. tá? Agora, existe uma doença por trás disso geral? Eu, pelo menos, não consigo enxergar. Eu acho que Então, eu também não, porque, tipo, eu sempre faço meus check-ups, tireoide tá normal, eu não sei. além do que, é tal história, né? Eu comento isso, a Ana sabe muito bem, a Malu também, que é essa história de você. Poucas são as doenças, na verdade, que você precisa do laboratório para fazer o diagnóstico. Uhum. Hoje não é assim que a medicina faz, né? Ela só faz diagnóstico com exames, né? E não é. Diagnóstico, em primeiro lugar, é clínico e os exames são complementares. Hoje é que está invertendo essa situação e por isso até a maior dificuldade em fazer diagnósticos até, tá? Então, as outras doenças, como eu estava citando, elas têm sintomas outros além do que está sendo colocado, tá? Uhum. Então, hum, a preocupação, será que está se comendo bola, como se fala no popular, de deixar passar alguma doença que está Sim, causando esse sintoma? Eu não enxergo dessa forma. Eu acho que o problema é mais realmente localizado. sim. Agora, se a gente tivesse que tirar uma conclusão, então, para que podemos tentar das variáveis que foram, porque são várias variáveis, né? Das variáveis que foram colocadas, o que que a gente poderia melhorar? Como é que a gente poderia estimular o corpo, de forma diferente? Olha, não são esses cuidados assim, locais que a gente estava falando, tá? Então, por exemplo, se puder usar calçados que têm um amortecimento maior nessa região, você Uhum. evita do corpo precisar fazer isso. Você oferece Eu um uso uma amortecedor.
palmilha especial feita nessas lojas que você vai, você vê a sua pisada e vê qual é a necessidade. Eu uso essas A para palmilha é ajudar. ótima porque ela tanto ajuda a carga de peso ser distribuída de forma adequada, como também oferece para essa região que sofre uma sobrecarga uma almofadinha, um amortecedor. Começa por aí. Manter a hidratação, acho que é básico para quem tem pele Base. seca, então, tá? E a hidratação, ao meu ver, ela não é só local, na pele, de cremes, coisas desse tipo, e sim Interno. líquidas também, tá certo? E aí vai da demanda de cada um. Lembrar que hidratação boa mesmo, pelo menos no meu ver, é água. Água. Muito suco natural, Eu né? falho um pouco nessa hidratação. Só um pouquinho, né? Só um Ah, pouco. A outra coisa que a gente estava comentando são essas observações em relação, por exemplo, como você falou, o seu pé, embora tenha uma pele seca, ele tem uma tendência a suar mais, até meio pela defesa do próprio corpo, ele produz um pouco mais ali, né? Então, evitar sempre que possível, ou quando suar, de manter essa pele úmida, porque lembrando justamente disso, ela é seca, com umidade até que tá bom, sim, se fosse só água, mas como tem sais minerais, É isso que a gente pensa e às vezes não. né? Como tem sais minerais aí, que são os cristais de sais minerais, evitar deles se manterem, porque eles vão ali secar mais a pele e vão trazer mais atrito, tudo isso. Tá Uhum. certo? Ah, eu acho que alguma coisa que a Malu pode, acho que acrescentar, são acho que ela já até usou para você, mas pode até citar, de óleos que ajudam esse processo de uma boa hidratação, que muitas vezes, Sim, ao meu ver, funcionam melhores até como hidratação do que cremes ou coisa parecida. sim, É. sim. O óleo de coco é melhor do que qualquer hidratante que tem por aí, porque a maioria é só cheiro. É isso que eu ia falar, eu ia sugerir, porque você estava usando o butter, né? A manteiga Uhum. em si, eu acho que vale a pena pegar o seu óleo de coco que você É, não, tem dia tem. que eu passo óleo de coco puro mesmo, Exato. E porque aí, ele no caso da segura, né? a mirra e o Hierophon, E é bom. para fazer essa regeneração da pele, né? E Uhum. hidratação também. Mas eu faria alteração, faria uma Eu intercalo. isso, Tem dia que eu passo um, porque o pé parece que ele acostuma com aquele e não quer aham. mais fazer efeito. Aí, tipo, eu mudo para outro. Aí aqui em casa tem creme com ureia, tem com manteiga de karité, manteiga de não sei o quê. A gente tem de tudo aqui. Você faz E, massagem no pé, Fabrícia? Não. Para mim ou para as clientes? Para Nem você? para uma, nem para outra. É, casa, nenhuma casa, eu Casa de estimularia, ferreira, espeta de pau mesmo. eu estimularia, Sim. eu usaria a barra. E mais esfoliação também, em vez de É, lixar. eu tô pensando, minha cabeça volta para esfoliação ali, né? Querendo uma massagem, um estímulo, Uhum. não é uma lixa. Sim, E o faz próprio também. esfoliante que a marca tem, tem óleo de coco, né? Sim. e algum óleo essencial específico, Malu? Então, na época eu sugeri o mirra, que o mirra tem essa questão, quando a gente usou na época, né, e eu uso esse óleo, ele realmente ele faz com que, eu tenho a sensação que ele faz uma homogeneidade da pele. Essa palavra está certa? Existe realmente um alívio do sintoma ali do ressecamento. Então, o que está quebrado, ele fecha e ele, Fecha. É bom quando não é só ressecamento, mas quando tem fissuras, porque e- ajuda a fechar. exato. Cicatriza. Então, foi o mirra e E tem o um óleo que de coco. chama o hieropom, que é romã com Romã. sempre viva, uma florzinha pequenininha.
Que esse a gente, desde o início, a gente faz essas misturas para mim. Eu acho, agora com um pouco de conhecimento, eu acho que dá até para pôr copaíba. Pode ser. Porque o copaíba Copaíba no norte do Brasil é é usado para ciclante. tudo, né? Piolho, dor de cabelo, dor de dente, dor de. Tá joia. Perfeito. Bom, deu para ter uma ideia aí melhor. Eu observaria a água, a gente sempre ouve muito da qualidade da água do Texas. É difícil a gente instalar, né, todo um filtro, um sistema de filtro, mas são variáveis que eu acho que Tem pioram. que investir pelo menos no chuveiro. E pelo ver que não é muito caro, não. Mas é um. Mas o da casa inteira é. Esse sistema da casa inteira é Deu para carinho. dar uma luz, deu para dar uma. Deu sim. Agora vamos falar de vitiligo, que eu tô curiosa. Vamos. Vou fechar aqui, tá? Tá. Fá. Obrigada, doutor Carlos. É Carlos, né? Isso. Prazer. Prazer. Ana, joga, Ana, vamos ouvir Eu você. já assisti as lives da Malu com o senhor. Eu adoro. Então, Eu vamos adoro. seguir por aqui, então. Vamos. Então, vamos lá, Ana. Conta um pouquinho Eu. da história do vitiligo. Então, na verdade, eu nunca imaginei que eu tivesse isso, né? Eu descobri, na verdade, na depilação, né? Fui fazer depilação, e a depiladora falou assim, nossa, o que que é essa manchinha aqui, né? Eu falei, não sei o que é isso, né? E aí eu fui no ginecologista, fui na dermatologista, e ela falou do vitiligo. Falou, ó, é vitiligo mesmo, tal, não sei o quê. Mas isso já tem, foi até antes de eu vir para cá que começou. Aí, depois disso, quando eu cheguei aqui, tem 2 anos, eu vi alguns cílios brancos, um montinho assim. Aí, lógico, a gente vai no Dr. Google, né? Falei, deixa eu olhar lá o que que é cílios brancos. Aí tava lá, vitiligo. Aí fui numa dermatologista aqui. Aí ela deu um colírio para passar nos cílios e algumas pomadas, porque aí começou. Aí ela viu na minha perna, da minha perna, tipo assim, sabe quando às vezes você machuca a perna? É que não é queloide, porque ela não formou bolha, mas que fica aquela falta de corzinha assim. E para mim era algum machucado, às vezes de ter ralado em algum lugar de criança, sei lá. E ela falou que não, que ali era um ponto de vitiligo. Ele está estabilizado, ele está do mesmo tamanho e tem até uns pontinhos de pigmentação dentro dele. Tanto é que ela falou assim: olha, eu acho que vai pigmentar de novo. Mas ele continuou do mesmo jeito. Os meus cílios, não sei se caiu ou se voltou, mas não tenho mais os cílios brancos, sumiram. Mas na minha mão ele começou a abrir. Começou a abrir no dedo primeiro, e agora começou aqui na mão, ó, aqui, aqui um pouco nessa, mas ele vai indo. Aí eu já vi que no meu braço tem um pontinho, porque agora eu vejo a mancha, eu já sei qual é. Então você já olha e fala assim: aqui vai abrir. E aqui é que eu sou bem branquinha também, então, por exemplo, aqui no meu rosto ele não aparece tanto, mas se você for olhar bem aqui, ele já tem um pouco também dos dois lados. Mas aqui você tem que olhar bem, porque eu sou branquinha. Então ele não. É mais na mão mesmo que aparece mais. Porque a mão a gente tá dirigindo, tá fazendo as coisas, pega mais sol, né? E É. aí foi isso. E ele E tá na mão, aqui. uhum. E na mão você trabalha muito em casa, né? Com serviço de casa, tudo isso. Sim, sim. Então, o contato com produtos químicos é muito mais intenso, né? Mas é mais o químico que eu uso, né? É mais assim, detergente, alguma coisa assim. Porque, por exemplo, aí eu faço coisas do dia a dia, mas, por exemplo, o geral da casa eu tenho uma pessoa que vem para mim. Por exemplo, hoje ela tá aqui, então, o grosso mesmo, né? O meu é mais coisa do dia a dia mesmo, né? Tão pesado. E na mão ela é no dorso, que é aqui atrás. Ela Certo. pega e vai abrindo. Primeiro ela pegou todos os dedos, então ela foi até a primeira marquinha, a primeira dobra do dedo aqui, em todos eles. E aí agora começou a pegar na mão, tem um pedacinho do braço, o do braço também, é um que eu vejo, porque aí eu enxergo. Se você for olhar, você não vai ver, mas eu vejo. Eu já sei que ali tem um pontinho que vai abrir, também porque é muito branquinho. Então, mas eu já consigo enxergar essas manchas. E Certo. aí é isso. Então, o vitiligo,
é uma doença autoimune, né? Começa a haver a agressão dos melanócitos, que são as células que produzem a melanina. Quer dizer, você tem poucas dessas células, ao contrário, por exemplo, da Fabrícia, que tem muito. Uhum. Quem é branco tem pouca produção de melanina. Então, há uma agressão aos melanócitos, tá, por um distúrbio autoimune, e aí eles ou são destruídos ou começam a funcionar mal. Tem uma disfunção em produzir. Se for destruído, lógico, não produz a melanina, e se tiver uma disfunção, produzem menos, tá certo? Uhum. Tem causas genéticas, tem casos ambientais, mas tem uma grande relação com fatores psicoemocionais, né? Ah, os relatos nesse aspecto são sempre muito relacionados a perdas, tá? Geralmente, situação de perdas é que facilitam, geralmente tem uma associação, depois de um certo tempo, que não precisa ser no momento, mas depois de um certo tempo, que começam a ter essas manifestações. E aí, muitas vezes, vira até um pouco de um círculo vicioso, né? Porque como ele atrapalha uma questão principalmente estética, tá? Ele vai causando ali mais tensão, mais estresse ainda, tá? E nesse estresse, o que é liberado principalmente é corticoide, cortisol, né? Que é cortisol, na verdade. E que ele fragiliza mais ainda a pele. Então, por isso que entra-se num círculo vicioso, né? Então, é a tal história, quanto mais se preocupa-se com a doença, né, sem querer está se dando um tiro. É, não, e é muito ruim, porque assim, você começa um trabalho, né, tipo assim, vitiligo, não, vamos lá, pelo menos é só na pele, não é uma coisa que tem uma agressão no organismo e tal, e você vai fazer um trabalho, daqui a pouco você pega, putz, tá abrindo aqui, aí dá aquele desânimo, você fala, putz, vai abrir mais um. É um negócio esquisito, é, é bem estranho. Eu só não posso relacionar diretamente a que você falou de perda, né? A perda, por exemplo, do meu pai, porque como estava num lugar que eu não estava vendo, eu não sei quando começou, né? Eu não sei qual foi o start disso, né? Mas agora ele tá aqui, Você bonito. não tem uma data de início, mas você deve ter uma ideia de quão grande estava quando foi descoberto e do que está rolando com o que está abrindo agora. Você consegue fazer essa comparação? É porque o que estava aberto, ele não abriu mais. Aonde a gente descobriu, ele continuou do mesmo jeito. Por Entendi. exemplo, o da minha perna, porque o da perna, por exemplo, eu já tenho algum tempo, mas eu nem imaginava que era, entendeu? E também não mudou em nada, continuou, tá do mesmo jeito, não abriu. E assim, e ele é diferente dessas manchas aqui, o da perna. Não sei se foi mancada da dermatologista de achar que ele não era, entendeu? Mas ele é diferente desse aqui, ele não é igual. Ele é diferente. É, Mas de alguma coisa mais próxima, assim, é que realmente eu não faço ideia de quando ele começou, por eu não estar vendo. Mas o que eu tenho de mais próximo seria o meu pai. Eu não As consigo perdas não relacionar precisam assim. ser grandes perdas, né? Às vezes são perdas que impactam, mas elas não têm nomes grandes, né? Como a perda do É, pai. Como é difícil falar das emoções, né? Mas assim, porque tá todo mundo num momento sim. emocionalmente instável, né? Em algum momento da vida. Mas faz sentido essa relação que o Dr. Carlos está apontando para você? Do Faz. vitiligo com questões emocionais. Eu não vejo outra alternativa. Até quando eu vi que era, fui no médico e dermatologista e é mesmo tal, você começa a estudar, você começa a dar uma olhada, né, em como funciona. Tanto é que ele tem alguns nomes, tem segmentar, tem não sei o que lá, e o meu parece que não encaixa em nenhum deles. Eu assim, nossa, mas não é só do lado do corpo, também não começou no cotovelo, tipo, é uns negócios meio diferente, assim, sabe? E aí, quando você vê que ele tem uma base que pode ser relacionada a um tipo de estresse, a um tipo de perda, alguma coisa, para mim faz mais sentido.
entendeu? Do que a doença por si só, como ela começa, o padrãozinho dela, sabe? Para mim, ela começou meio que diferente. Talvez por isso faça mais sentido ainda, talvez ser alguma coisa emocional, ou psicossomática, alguma coisa assim. E você faz algum acompanhamento? Você faz algum tratamento Eu hoje? sou meio displicente com o meu acompanhamento. É que eu faço, ele deveria ser mais regrado, entendeu? Faz parte, faz parte. Mas o Exato. acompanhamento do vitiligo ou o acompanhamento da emoção? Da emoção, Ah, do entendi. vitiligo, procurando alguém até eu conseguir marcar com uma. Isso é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade aqui em Botucatu, disponibilidade de médicos, né? Então, assim, eu estou muito aqui, eu tenho convênio, mas tem hora que você não acha consulta no convênio, e mesmo eu procuro indicações de pessoas que já estão aqui, né? Muitas delas até estão no convênio, mas você vai conseguir consulta para daqui 5 meses, para daqui 6 meses, para daqui. Então, até eu consegui uma dermatologista que falaram que é muito boa, ela tem algumas técnicas, porque aí você começa a ver, né? Você começa a ver fototerapia, você começa a ver alguns tipos de coisa. Eu falei, então, eu quero ir numa dermatologista mais atualizada, ver se em relação à parte estética, se tem alguma coisa que a gente consegue fazer. Só que eu consegui para março só. Você não consegue agora, entendeu? Então, é uma dificuldade que tem. Então, do vitiligo mesmo, estético, ainda não. Entendi. Parte estética, ainda não. E a parte emocional, a gente vai pegar ela de novo, a laço, né? Porque embora, né, não querendo ser Eu ia em dezembro, mas eu não consegui. não querendo ser chato, né, com a minha paciente, Paciente. Não, mas tá certo, é necessidade, não tem ela é nem. um pouco escorregadia, sabe? A hora que aperta o cerco, ela corre. É, É mas mais ou menos isso. é interessante todo esse processo de identificação, busca de solução e abandono do processo também é um processo interessante de se avaliar por que que isso acontece, né? Agora, Agora, não cortando o Dr. Carlos, mas eu sou muito a favor, assim, eu acho que se faz sentido, claro que devem ter outras variáveis que desabrocham aí a ruptura, né, do vitiligo em nas áreas do seu corpo. Mas se a gente tiver que focar na emoção, existem tantas práticas boas que você pode, não precisa, é claro que um acompanhamento, talvez identificar as perdas, trabalhar com as perdas, mas coisas que podem aliviar o corpo nessa descarga do cortisol, de hormônios que Na podem. verdade, assim, Malu, se eu for pensar, por exemplo, eu penso, é que a gente estava falando de perda, me remete a isso. Uhum. Mas não são coisas que eu fico. Remoendo. Que eu fico com aquilo o tempo todo, entendeu? Não, não. Para mim, aquilo foi resolvido, Tá? entendeu? Para mim, eu tô bem, tá tudo ok, né? É É. que quando fala nisso, então peraí, deixa eu pensar o que pode ter sido. Mas eu não fico Sofrendo. trazendo essas questões no meu dia a dia, entendeu? Não, para mim foi tudo bem resolvido, foi tudo Mas tranquilo, também tem várias questões, entre por aspas. exemplo, que aconteceram na minha vida e eu fechei a porta e fui embora e estou resolvida. E não necessariamente eu estou resolvida, mas também não sei se é a hora de abrir a porta para resolver isso. Porque tem coisa que você fala assim, você olha para a coisa e fala assim, nossa, que preguiça, cara. Eu falei assim, não quero mais isso aqui para mim, não. Tchau, que eu vou embora. E vai, né? E pronto, e foi. E não fica. Porque o Rosane me conhece. Se eu tenho alguma coisa que me incomoda, que tá me incomodando, eu procuro ir atrás para resolver. Eu não gosto de ficar com coisas mal resolvidas. Mas acho que chega uma hora da sua idade também, que tem coisa que você fala assim, nossa, será que isso aqui vale minha energia? Eu falo, ai, não vale não. Tchau, pega as coisas e vai embora, ainda. Não quero nem saber. Não sei se isso, mesmo eu querendo ir embora, se isso vai impactar de alguma forma ou não, mas não me dá remorso nem ir embora. Eu tô saindo, entendeu? Não tô mais ficando onde tá me incomodando, não. Tô caindo fora. O psicanalista vai falar várias coisas agora para você, mas Eba, adoro quando ele fala. antes que ele fale qualquer coisa, eu adoro mindfulness.
porque ele não só deixa você deixar as coisas para trás, mas ele trabalha a paz do dia, entendeu? Sim, nossa, Então, é. respiração, movimentação, um banho com... A gente até fez uma live sobre isso, né, doutor Carlos? Um banho consciente, uma alimentação consciente, um olhar no olho consciente. Eu acho que são coisas que ah, ajudam a trabalhar quando a gente não tem outro tipo de acompanhamento, né, presente. Agora o doutor Carlos vai falar e depois a gente fala sobre outras coisas. Ó, Não, eu sei que a live de vocês ela tem 1 hora, né? Eu não sei se vocês precisarem parar alguma coisa, vocês, por favor, né? Ele sabe que eu sou engradinha com algumas coisas. Então vocês fiquem à vontade. a gente tinha combinado fazer mais ou menos 1 hora, Eu mas acho que é um assunto bem mais amplo. Sim, Eu acho que né, vale a gente continuar na quinta-feira que vem, sim, dando uma sequência, né? até matutando aí melhor o que isso representa para você e o que que isso pode, né, vir de inspiração a mais. Eu acho que não dá para realmente a gente em 5 minutos pode fechar essa questão do um pouco desse emocional. E aí, semana que vem a gente entra nas ah, outras não, vocês fiquem à áreas. vontade, vai no tempo de vocês, é. Acho que é mais adequado, porque se pegar esse fio, nós vamos, tá? Acho que a Ah, a gente, gente fica aqui. a gente pode dar sequência na próxima quinta-feira. Eu acho que até cria possibilidade aí dessas pessoas que hoje tiveram dificuldade de acesso também poder entrar, né, certo? Teve gente que eu até convidei que hoje não dava, tá? Então acho que vale a pena aí colocar. Agora, uma coisa que eu gostaria só de pontuar, no caso da Ana, que eu conheço tão bem, como ela tem muito esse perfil realmente resolutivo e a energia básica dela é up, é alta, sabe, é uma pessoa alegre, comunicativa, expansiva, não é média, ela sabe muito bem disso, e ela tem esse perfil resolutivo, então, isso sem dúvida facilita muito essa evolução, essas manifestações pequenas do vitiligo perto do que ele pode ser, vamos dizer assim. Então, acho que isso vale a pena de ser pontuado e colocado não só em relação a ela, como é uma coisa que a gente está deixando gravado, e uma das ideias desses workshops é aprendizado de todos, de quem está aqui, de quem vai ouvir, não só da Malu, o meu, de todos que estão participando. A ideia é justamente isso, que a gente, ao conviver junto e trocando as experiências, sejam técnicas, seja de conhecimento, como de paciente, como de pessoa, a gente esteja colaborando, cada um de nós, no desenvolvimento de todos. Essa é uma ideia Sensacional. Uhum. desses workshops, né? Esse aprofundamento. Então, por isso que eu fiz essa pontuação. Quer dizer, ao meu ver, o teu vitiligo é de pouca monta, para você pode ser muito, mas ele é de ponta monta, pouca monta perto, graças ao perfil que você tem de personalidade de pessoa, que é uma pessoa resolutiva, faz acontecer, procura o melhor, né? Então, isso favorece muito, mesmo tendo uma doença autoimune, né? Quer dizer, que acontece, você nem sabe direito como que aquilo aconteceu, o que, que deu no tilt no corpo que ele inventou de fazer essa, mas você tem Pois uma é. atitude, aí sim, que depende da sua ação, né? De levar para cima, de resolver tudo isso, que aí sim, tá bom. Pode ser que eu não consiga saber como isso aconteceu e não tive acesso, nem me perguntaram, né? Nem me questionaram. Mas eu Foi chegando, né? estou chegando e nem me questionaram. Mas já sabendo de tudo isso, eu sei como, se pelo menos eu não consigo resolver, pode ser até que resolva, pelo menos eu lido melhor com as situações, ela para por aqui, e outros problemas eu também estou resolvendo. Porque eu estou tendo um cuidado muito mais amplo comigo mesmo e sabendo aproveitar o meu perfil de pessoa. Então, isso que eu queria reforçar, e o resto a gente detalha nas próximas. Tá, joia. Tá? Perfeito. Posso pedir um favor? Vocês podem colocar o e-mail de vocês aqui no chat? Eu vou mandar uma avaliação. é, Se vocês puderem dar um feedback para a gente, e aí na próxima quinta a gente faz uma autoavaliação, né? Vocês se autoavaliarem, pode ser?
Obrigada, Ana. Bom, então é isso. Eu acho que não concluímos muita coisa, mas é claro, entre vocês, vocês devem ter já sabem, né? Mas acho que a gente pode cutucar um pouquinho mais. Obrigada por se abrirem, né? Um momento, é um lugar vulnerável, mas seguro também. Daqui a gente aprende e a gente esquece ao mesmo tempo, né? E respeita a individualidade de cada um, tá bom? Mas obrigada pela colaboração. Obrigada, doutor. Obrigada a vocês, por essa iniciativa. Eu adoro, ele sabe. Obrigado a vocês. Obrigado, Malu. Prazer, Fabrício. Obrigado. Prazer, foi ótimo. Tá ótimo, então. Obrigada, Até a viu? próxima quinta. Até. Até a próxima. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau, obrigada. E aí, doutor Carlos?